Voltei. Vamos agora, agora que a gente aprendeu, né, aqueles conceitos, a gente aprendeu como é que transforma o A e J quando tá 3 por 3, 2 por 2, um por um naquela matriz gigante. A gente vai ter que aplicar esse conceito de transformar essa informação aqui, deixa eu botar aqui minha mão para baixo, transformar essa informação em uma matriz e depois achar os valores dela com essa informação. Ou seja, quando a questão vem nesse formato, você tem que fazer duas etapas. A primeira para achar a forma da matriz e vai ter que fazer a segunda para achar o valor de o valor, né, os números da matriz, né? Quais números são expressos pela matriz. Gente, eu vou falar a verdade, essa questão aqui é muito fela da puta, porque você tem que saber sobre conceitos básicos de expoente, né? De elevar um negócio a alguma coisa, né? Aquele exponencial, 1 elevado a 2, 2 elevado a 2. Então você tem que saber alguns conceitos básicos. Mas eu vou explicar para vocês aqui na tranquilidade. Ó, olha a mágica, olha eu mostrando a questão. Ó, a questão na tela aí, oh meu Deus, como é que ele fez isso? Olha aí, eu consigo mostrar a questão, gente. Então, vocês estão vendo aí a questão, ela está pedindo que em cada item a seguir, escreva a matriz conforme a lei de formação de seus elementos. Vou traduzir isso para vocês. Ela está dizendo, olha, eu vou te dar aqui essa matriz, eu vou te falar por quanto é ela, vou te falar quantas linhas, quantas colunas tem ela, e vou te falar a equação que você precisa usar, né? A fórmula que você precisa usar para achar os números dessa matriz. Então é isso que a questão está pedindo. Então vamos começar aqui pelo simples, pelo básico, pelo fácil. Tirar aqui de novo. Vamos responder essa questão. Gente, primeiro passo, a gente tem que formar a nossa matriz. A gente tem que saber como que é a nossa matriz. Lembra que eu falei como é que transforma uma matriz quando ela vem com essa informação em uma matriz de verdade? Então ela está dizendo que A é igual. Lembra que eu falei quando está escrito alguma coisa por alguma... Tipo aqui não está escrito 1 por 5, quer dizer que ela tem sempre o primeiro número refere-se a i, que é a quantidade de linhas, e o segundo número se refere a j, que é a quantidade de colunas. Então, se ela está dizendo que é 1 por 5, quer dizer que i é 1 e j é 5. Ou seja, quer dizer que tem uma linha e tem 5 colunas. Aí a gente escreve. Essa matriz, gente, ela vai ter apenas uma linha e 5 colunas. Ou seja, vamos escrever isso aqui com calma. Como a gente só tem uma linha, o nosso i vai ser sempre 1. E o nosso j vai mudar conforme a coluna. Então, a gente vai ter a, a primeira linha, vou escrever aqui, ó, primeira linha, e a gente vai ter primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna e quinta coluna, beleza? Só para ficar mais fácil aí de vocês entenderem como é que funciona o esquema aqui dessa questão. Então, a gente vai ter que escrever aquele mesmo esquema de A11, A12, A13, para a gente poder depois achar os valores de cada bagulho desse aí. Então, primeiro, galera, o nosso primeiro A, ele está na primeira linha e primeira coluna. Então, o A e J vai ser A. O I não é a linha, ele não esteja moto descamada, não sei se pegou aí. Agora falar de novo. Eita, passando as motos aqui, quebrando tudo aqui, destruindo com tudo. Então, bora lá. O A e J, o I não é a linha e o J não é a coluna. Então, o I, ele é a linha. Esse A está na primeira linha. Então, o I vai ser 1. E a coluna, e o J é a coluna, lembre-se, a coluna. Então, o J vai ser a coluna que o A está. Esse A está na primeira coluna, ou seja, também é 1. Então, o primeiro número, ele é A11 ou A11. Agora vamos passar para o próximo número dessa matriz. Vai ser A e J. O I, ele está na primeira linha, ou seja, é 1. O J, ele está na segunda coluna, tá vendo? Segunda coluna.
Então ele vai ser 2. Vou deixar um pequeno tempo aí de 3 segundos para vocês fazerem no seu caderno o restante desses A, os As e Js, né? Para vocês falarem o que é I e o que é J aqui, né? Vocês continuarem aqui, terminar, né, a sequência aqui. Vou deixar vocês terminar para ver se vocês conseguem. Ó, vou deixar 3 segundos, ó. Vocês pausam o vídeo aí, agora eu vou dar 3 segundos. 2, 3. Pronto, acabou. Então, agora vocês vão corrigir comigo. O próximo A, galera, próximo A e J, o I é a linha. O A está na primeira linha, ou seja, o I é 1. E está na terceira coluna, ou seja, o J é 3. O próximo A, gente, vai ser o nosso A e J, onde o I é a linha e o A está na primeira linha, ou seja, o I vai ser 1. E o J está na quarta coluna, ou seja, o J vai ser exatamente 4. Beleza? Não tem erro. A mesma coisa que eu expliquei na aula passada. E o último número, galera, ele vai ser o AIJ, onde o I é a linha. E a linha e o nosso A está na primeira linha, ou seja, o I é 1. E o J é a coluna. O nosso A está na quinta coluna. O J é 5. Fazer o 5 bonito aqui. Pronto. Então, essa é a nossa matriz, gente. A11, A12, A13, A14, A15. Beleza? Agora que a gente já terminou essa primeira etapa, que é achar como é a forma que essa matriz ela está funcionando, a gente vai achar os números dessa matriz, a gente vai achar os números que ficam aqui dentro, beleza? Se aqui, qual número vai estar na primeira linha, primeira coluna? Qual número vai estar na segunda linha, na primeira linha, segunda coluna? Qual número que vai estar na primeira linha, terceira coluna e assim por diante? E para achar esses números, a gente tem que seguir a fórmula que é dada aqui nessa segunda etapa, beleza? Você tem que seguir a fórmula que a questão te dá. Você não vai inventar número, pelo amor de Deus. Então a gente vai dizer que A é igual. Gente, bora analisar com calma. Ele disse que a matriz vai ser expressa pela fórmula A e J, onde o I menos 2 elevado a J vai dar o valor do número do determinado A e J. Vou explicar mais fácil. Por exemplo, ele quer falar qual é o número que está aqui no lugar desse A11. Gente, o primeiro 1 não é o I, o segundo 1 não é o J? Então você vai substituir esses termos aqui, beleza? Por exemplo, tal que AIJ. Então, a gente vai usar qual AIJ? O A11. Ou seja, o A11 é igual a I, que é igual a 1 menos 2, elevado a J, que é igual também a 1, galera. Vou escrever aqui para ficar mais fácil. Ó, AIJ é igual a 1 menos 2 elevado a J. A IJ, nesse caso, a gente quer achar o valor do A11, do número que está expresso na primeira linha, primeira coluna. Vai ser igual a, o A11 vai ser igual a I. Quem é I? O I é o primeiro número aqui de baixo, que no caso é 1. Menos 2, o menos 2 já está aqui, a gente só repetiu, elevado a J. J é a coluna. E o A11 está na primeira linha e primeira coluna. Ou seja, sendo J a coluna, como aqui esse 1 é J, aqui vai ser elevado a 1. Beleza? Gente, é só questão de você substituir as letras pelos valores. Então, você tem que entender o que é I e o que é J, os conceitos de I e de J. I é a linha, ó. Não tem a linha que está aqui na minha câmera? Imagine que o I é essa linha aqui, ó, na horizontal. E o J é essa coluna aqui. Então, o A, que está bem aqui, ele está na primeira linha e primeira coluna, beleza? Então, quando a gente fala que o A11,
O A11 indica que o I é 1 e o J é 1. O A11 indica que o A está na primeira linha, primeira coluna. E para a gente achar o valor de A11, a gente vai usar essa expressão. A expressão ela fala que AIJ é igual a 1 menos 2, é igual a I menos 2 elevado a J. E sabendo que A11, I é igual a 1 e J é igual a 1, então a expressão vai ficar I igual a 1, então é 1 menos 2. J não é igual a 1, então vai ser 1 menos 2 elevado a J, que é igual a 1, ou seja, 1 menos 2 elevado a também 1. Bora responder aqui para ficar mais fácil. Pronto, gente. A gente sabe que o nosso primeiro termo da nossa matriz, ou seja, o A11, é igual a 1 menos 2 elevado a 1. Primeiro resolve o parênteses, depois resolve o exponencial. 1 menos 2 é menos 1. Beleza? Você deve R$ 2, você dá R$ 1 para pagar esses R$ 2 e continua devendo R$ 1, ou seja, menos 1. É elevado a 1. Todo número elevado a 1, gente, é ele mesmo. Então, o A11 é igual a menos 1, beleza? Ó, já achamos o primeiro resultado da nossa matriz. Ou seja, no lugar desse A11, vai estar escrito o número menos 1. Beleza? Vou escrever aqui, ó, aqui do lado, ó. Vou escrever aqui do lado a nossa matriz que vai ser formada. A gente achou que o primeiro número é menos 1. Ou seja, o número que está localizado na primeira linha e primeira coluna é menos 1. Beleza? Agora vamos procurar o segundo número, que está localizado na primeira linha e segunda coluna. Ou seja, vou ter que subir aqui um pouquinho, né? Que eu estou gastando muita folha. Vou manter aqui para vocês conseguirem ver. Ou seja, vai ser o A12 ou A12, onde ele é. Gente, a forma a gente já viu que é essa aqui, ó. Beleza? Deixa eu deixar mais bonitinho para dar para vocês verem tudo. Deixar aqui certinho. Pronto, dá para ver tudo aí. O A12 vai ser igual a I menos 2 elevado a J. Gente, quem é I? O I é o primeiro número, é 1. Então, vai ser 1 menos 2 elevado a J. Quem é J? O J é o segundo número, o 2, não? Então, é elevado a 2. Beleza? Aí é só responder. Vou botar aqui uma setinha e vou dizer que 1 menos 2 é menos 1. É elevado a 2. Gente, isso aqui é matemática básica. Qualquer número negativo elevado a um expoente par vai dar positivo. Nesse caso, deu menos, porque, pense comigo, menos 1 elevado a 2 é o quê? É menos 1, vou escrever aqui, ó, é menos 1 vezes menos 1. Não é isso? Quando a gente eleva um número a 2, é o número multiplicado por ele mesmo duas vezes. Ou seja, se eu falo 3 elevado a 2 é igual a 3 vezes 3. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1. 2 elevado a 2 é 2 vezes 4. Então, menos 1 elevado a 2 é menos 1 vezes menos 1. E menos vezes menos, galera, é igual a mais, ou seja, vai dar um positivo. Qualquer número par, qualquer número negativo elevado a um expoente par pode ser 2, 4, 6, 8. Se for par, vai dar positivo. Se o sinal está negativo, vai dar positivo. E se o número for positivo, continua positivo. Então, gente, como o número aqui da gente é 1 elevado a qualquer número é 1. Mas como ele é menos 1 e está elevado a expoente par, vai dar um positivo. Ou seja, o elemento do A12 vai ser igual a um positivo. Bora para a próxima. Bora continuar aqui fazendo. Vou fazer um quadradinho aqui para separar aqui bonitinho cada um, cada pontinha, ó. Cada pontinha aí separada no seu respectivo lugar. Vou fazer agora a continha aqui do lado, beleza? Agora a gente tem que achar o valor de A13. Gente, o I é igual a quem? 1, né? O primeiro número. 1 menos, né? Tá na primeira linha, né? O I é igual a 1. Menos 2, repete, né? Da fórmula, tá vendo? Elevado a J. Quem é o J? Eu vou te dar 2 segundos para responder. 1, 2.
Respondeu? O J é o segundo número aqui, que no caso é 3, ó. Tá vendo? O J é 3, tá vendo? Então, é elevado a 3. Aí vai ficar igual o quê? Vou passar uma setinha aqui. Vai ficar 1 menos 2. Menos 1 elevado a 3. Agora é outra propriedade da matemática básica. Qualquer número negativo elevado a um expoente ímpar vai dar o mesmo negativo. E como no caso 1, o número 1 elevado a qualquer número sempre vai dar 1. Mas como é menos 1, vai dar menos 1 elevado a 3. Vai dar 1, só que vai dar um positivo ou negativo. Olha, não está elevado a expoente par, 3 é ímpar. Então vai dar um negativo, ou seja, menos 1. O próximo número é menos 1. Beleza? Agora qual? Esse 1 ficou terrível, tu é doido. Isso aqui é um menos 1, galera. Tu é doido. Esse meu menos 1 ficou uma merda, mas releva, porque borrou aqui um pouquinho. É menos 1. Não liga muito não. Agora o próximo, galera. Eu vou passar aqui o quadradinho de novo para separar. Agora vamos calcular o próximo. Se eu subir aqui um pouquinho, para vocês conseguirem enxergar, eu quero deixar essa fórmula aqui aparecendo, né? Pra vocês não terem dúvida. Vou deixar essa fórmula aparecer. Pronto. Agora a gente quer achar o número que vai estar aqui no A14. Ou seja, A14 é igual. Bora escrever a fórmula. Gente, quem é I? Quem é o nosso Izinho aqui? Quem é o nosso Izinho? É o primeiro número. No caso, também é 1. O I vai ser sempre 1, galera, porque a nossa matriz está sempre, ela só se propaga na primeira linha, né? Então, o I vai ser sempre 1. Então, é 1 menos 2, repetir aqui, ó, menos 2, elevado a J. Gente, o J, nesse caso, vai ser o segundo número de A14. E quem é o segundo número de 14 é justamente o 4. Então, vai ser elevado a 4. Aí a gente resolve, puxa uma setinha aqui. 1 menos 2 menos 1 é elevado a 4. Lembra que eu falei? Qualquer número negativo elevado a expoente par vai dar positivo. O 1 elevado a qualquer número é 1. E como ele é negativo e está sendo elevado a expoente par, vai dar 1 positivo. Pronto, achamos o próximo, beleza? Então aqui vai ser 1 também. Agora a gente só tem que achar o último, que é o A15, né? A gente tem que achar o valor de A15. O valor de A15. Vou fazer aqui em cima, aqui tá ficando sem espaço. Então aqui, ó, A15 é igual. Gente, quem é o I? O I vai ser o primeiro número. Ou seja, o I é a linha e ele é o primeiro número de 15. Quem é o primeiro número de 15? 1. Menos 2, que estou repetindo a forma, tá vendo? Elevado a J. O J é o segundo número de 15, né? Que no caso aqui é o 5, então vai ser elevado a 5. Gente, passar a setinha de novo. 1 menos 2, menos 1, elevado a 5. Lembra que eu falei que qualquer número negativo elevado a expoente ímpar vai dar negativo? E como 1 elevado a qualquer número dá 1, vai dar menos 1 aqui, beleza? Vou repetir. Gente, o número 1 elevado a qualquer número. Se tiver uma questão perguntando quanto é 1 elevado a 1 milhão, tu vai começar a fazer 1 vezes 1 vezes 1 milhão de vezes, vai dar sempre 1. Mas como aqui é um negativo, qualquer número negativo elevado a expoente ímpar vai dar negativo. Então vai dar 1 elevado a 5 é 1, positivo ou negativo? Negativo. Então o último número aqui da nossa matriz vai ser menos 1. Pronto, galera. Essa matriz aqui, gerada por essa fórmula, vai ser igual a isso. Vou escrever aqui embaixo. Então, a resposta vai ser igual a matriz A, ela é igual a 1 menos 1, 1, menos 1, 1 e menos 1. Essa é a nossa matriz A. Menos 1, 1, menos 1, 1 e menos 1. Nem sempre, pelo amor de Deus, né? As outras questões não vai dar essa mesma resposta, porque são matrizes diferentes. Mas o valor, deixa eu botar aqui tudo bonitinho. O valor
dessa pergunta, né? O valor de A e J 1 por 5, tal que A e J é igual a 1 menos 2 elevado a J, vai ser justamente igual a isso. Gente, eu demorei 20 minutos para responder essa questão. Eu queria falar, se vocês tiverem dúvida, não fiquem com vergonha de perguntar, mas eu demorei 20 minutos explicando da maneira mais detalhada possível como é que resolve essa questão. É uma questão que você resolve facinho em menos de 5 minutos. E eu demorei 20 minutos explicando detalhadamente. Então, se você não viu o vídeo todo e vier me perguntar alguma coisa, pelo amor de Deus, veja o vídeo todo, velho. Veja o vídeo todo. Depois você vê se tem alguma dúvida, beleza? Se não entendeu, volte o vídeo. E se mesmo assim não entender, me pergunte que eu respondo, beleza? Não fique com vergonha de perguntar, eu tô aí para responder. E é isso, falta agora mais 5 questões. Eu vou responder as próximas questões de maneira mais rápida, mais eficiente, porque são 5 questões. Cada uma, se eu gastar 20 minutos, eu vou demorar 2 horas aqui só para responder. Então é isso. Valeu!